Essa parte prática, ela vai envolver muito o conceito, o comportamento da corrente elétrica em um circuito. De que forma esses elétrons eles irão se comportar aqui nesse circuito. Eu vou ensinar para vocês desde como vocês vão proceder em relação à pesquisa. Vocês irão digitar no Google a Fausted, tá? Fausted, e vai aparecer essa primeira opção aí. Vocês vão dar o Enter, já vai aparecer um circuito funcionando. Tudo isso aqui que vocês estão vendo verde correndo, esse verde é o sentido da corrente convencional. E quando ele está vermelho, é o sentido da corrente real, tá? Que são esses elétrons correndo aí nesse circuito, tá? Então, isso que é corrente elétrica, é esse que é o comportamento. Então, nesse exemplo, você tem um circuito RLC, um resistor, uma bobina e um capacitor, tá? Aqui tem um outro resistor. Se você fechar essa chave e pressionar, você vai ver os elétrons aí, essa corrente circulando de maneira convencional, do positivo, aqui é o negativo, tá? Ele está correndo do positivo para o negativo. Então, é um sentido convencional. Se esses elétrons aqui, ele correr do negativo para o positivo, é o sentido real. Então, aí vocês irão ter vários circuitos. Esse é o primeiro projeto que eu irei estar passando para vocês analisarem o comportamento dessa corrente. Nesse primeiro exemplo, aqui embaixo, vocês irão ter o capacitor ali, de que forma ele está se comportando, o nosso resistor e o nosso indutor. Aqui ele está nos dizendo a corrente que ele está trabalhando, uma corrente aí específica, tá? Uma tensão e um capacitor de 15 microfarads, todo esse comportamento desses elétrons. O que nós vamos estudar no Fausted só é demonstração de corrente, não é a eletrônica propriamente aplicada, porque esse simulador ele é muito voltado para a eletrônica, mas aqui, para vocês entenderem eletricidade, eu estou demonstrando para vocês o comportamento de como essa corrente está circulando nesse circuito, tá? E toda vez que for verde, é o sentido convencional do positivo, que sempre vai ser um lado maior, e do negativo, tá? Então, ele corre do positivo para o negativo. O que irá acontecer no circuito? Toda vez que vocês alterarem algum valor do componente, vai acontecer um comportamento nesse circuito, porque os resistores, eles são responsáveis por se opor essa passagem da corrente. Então, num circuito, em uma lâmpada que você vai ter, uma lâmpada incandescente, que você vai ter uma resistência específica, essa corrente que vai circular, ela é de acordo com a resistência. A corrente que circula num circuito, ela vai ser de maior ou menor intensidade, dependendo da resistência, tá? Então, esse primeiro circuito, eu já demonstrei o que significa essa corrente circulando nele. Aqui, vocês irão ter, em exemplos de circuito, os circuitos básicos, que aplicam a lei de Ohm, que nós vamos estudar ainda os capacitores, o indutor, um pouquinho aí desse divisor, como é que se comporta uma tensão, tá? Como é que essa tensão ela consegue se dividir? E de que forma eu vou medir uma corrente em um circuito? Se nesse circuito eu quiser medir uma corrente, eu vou medir uma corrente, sempre colocar um amperímetro em série. E se eu quiser medir tensão, eu vou colocar um voltímetro aqui em paralelo nesse circuito. E aí eu vou estar passando ainda
amanhã um outro exemplo para vocês de uma análise de circuito, tá? Para que vocês possam, na segunda-feira, me entregarem esse projeto, primeiro projeto avaliativo. Aqui, em exemplo, toda vez que eu for passar uma análise lá para vocês para o projeto, vocês irão vir aqui em exemplos básicos e vocês irão seguir o que eu tiver colocando lá na questão. Pode ser que eu peça, vá em exemplos de circuito, em circuitos de corrente alternada, ainda não é o momento. Vamos trabalhar com todos eles, os básicos, circuito de corrente alternadas, o filtro capacitivo. Nós só vamos avaliar, como eu falei, não a eletrônica, mas sim o comportamento dessa corrente. O que vai acontecer em cada circuito desse se você aumentar ou diminuir um componente que está ali? Tá? E você vai aumentar e vai diminuir, você vai ver o comportamento dela. Se vai diminuir esse comportamento, né? Diminuir essa intensidade dessa velocidade aqui, tá? A intensidade dessa velocidade, ou se vai aumentar a intensidade dessa velocidade. Vamos trabalhar para fazer o primeiro projeto com o Fausted para vocês fazerem essas análises. Então, aqui onde está a capacitância, aqui onde está o resistor, que é a resistência, e aqui onde está o indutor, que é a indutância, se você aumentar o capacitor, você vai ver o que vai acontecer, tá? Se vai modificar alguma coisa. No primeiro momento aí não acontece nada, né? Se você abrir essa chave, você vai ver que você aumentou um pouco o valor do capacitor e a corrente vai circular de uma forma, tá? Toda vez que ela for verde, é o sentido convencional do positivo para o negativo. E quando ela for vermelha, é do sentido real do negativo para o positivo. Vamos diminuir essa capacitância. O que acontece? Pode ser que tenha diminuído. Então, essas análises são vocês que irão fazer. Diminuir a capacitância. Verifique se realmente essa circulação de corrente diminuiu. Ao aumentar a capacitância, verifiquem se aumentou aí essa corrente circulando nesse circuito. Se você aumentar a resistência, verifica o que vai acontecer aqui com esse resistor. Se a corrente circulando, ela vai aumentar ou diminuir. Eu aumentei a resistência, a corrente aí está quase, a corrente circulando diminuiu. Se eu diminuir a resistência ali em cima, ó, perceba que está diminuindo, verifica o que vai acontecer aí quando você mexer no teu circuito, tá? Então, vou deixar aqui no padrão, vamos deixar aqui num valor um pouco maior para saber o que vai acontecer, né? E são essas análises que vocês irão fazer nos projetos que eu irei estar passando para vocês, tá? Então, vocês vão acompanhar aí, fechou o circuito, tá induzindo aí uma corrente, né? Aí vocês vão ali aumentar essa resistência. Se vocês diminuírem a resistência, o que vai acontecer, né? A resistência aí desse circuito, o que vai realmente acontecer. Então, todos os projetos serão analisados na primeira semana no Fausted, tá?